E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre as leituras que eu fiz nos últimos meses. No total, eu li 9 livros, e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com cada uma dessas leituras, da mesma forma que também tentar dar uma micro sinopsezinha sobre cada um desses livros aí pra vocês. Então é isso aí, eu não vou ficar de enrolação aqui no início. Bora pro vídeo. Mas é claro, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês já deixarem um like aí embaixo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Enfim, esse tipo de coisa ajuda bastante aqui o canal e incentiva bastante aqui a criadora de conteúdo. Então é isso aí. Se vocês quiserem me incentivar a continuar gravando vídeo, deixa um like aí embaixo. Agora sim, vamos começar o vídeo. O primeiro livro que eu tenho para conversar aqui com vocês é um micro calhamaço que, enfim, eu já estava lendo ele há uns 2 anos, mas eu finalmente dei um gás aí nos primeiros meses desse ano e eu finalmente consegui finalizar The Way of Kings, do Brandon Sanderson. Esse livro aqui, gente, ele tem 1.200 páginas, 1.200 e pouquinhas páginas, 1.252 páginas. Enfim, eu levei 2 anos lendo ele, por mais que ele seja pequeno, a diagramação ela é bem, bem socada, e ele também é em inglês, um livro de fantasia, alta fantasia em inglês, então não é uma leitura tão simples assim. Por isso eu acabei levando um pouquinho mais de tempo do que eu gostaria para finalizar essa leitura. E também porque eu passava meses sem nem tocar nesse livro, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Mas enfim, essa história ela é incrível. Por mais que eu tenha demorado 2 anos, vocês podem até pensar assim, ah, o livro nem era tão bom, por isso que ela demorou tanto. Não, eu simplesmente demorei porque eu sou uma pessoa lenta. Mas, assim, essa história ela é incrível, se passa aqui no mundo de fantasia, que o Brandon Sanderson criou. Cada história dele se passa num mundo diferente, mas algumas delas meio que se passam no mesmo universo da Cosmere, e esse aqui é um desses. Como é o primeiro livro que eu li do autor, eu não faço a menor ideia de que forma essas histórias se conectam. Eu sei que tem um personagem aqui que também aparece em outras histórias desse mesmo universo, mas assim, eu não sei que grande diferença faz essa história fazer parte da Cosmere ou não. Enfim, mas aqui a gente vai seguir 4 personagens principais, que são o Kaladin, o Dalinar, a Shallan e o Zet Son-Son-Valano. No caso 7, a gente quase não vê os capítulos dele, mas enfim. Esses são os personagens principais que são citados aqui, digamos que numa profecia que tem aqui na sinopse do livro, mas enfim. O Kaladin, a gente é apresentado a ele como sendo um escravo, mas a gente percebe que ele já foi algo mais antes de chegar nessa posição. O Dalinar, ele é um High Prince, ou um Alto Príncipe, eu não sei como ficar na tradução desses termos para o português, mas enfim, a Shallan, ela é uma jovem que está procurando a princesa desse reino para tentar ser a estudante dela, só que na realidade ela está querendo roubar um artefato que ela tem para tentar salvar a própria família. E o Zet, ele é um assassino, só que ele odeia ser um assassino, só que ele não pode desobedecer o mestre dele, então ele mata contra a vontade dele. E, enfim, de alguma forma, o destino e o caminho desses 4 personagens eles vão se cruzar aí mais pra frente nessa história. Então, enfim, aqui os nossos personagens principais, eles se encontram em Aletkar, que é um reino aqui no mundo de Roshar, tem vários outros reinos, mas enfim, os Aleti, eles são um povo que estão em guerra com os Parshendi, que é uma outra raça que nem humana é. E, enfim, eles estão nessa guerra há 5 anos porque o rei deles foi assassinado e acredita-se que quem mandou assassinar foram os Parshendi. E, enfim, aí tem essas guerras, tem uma mitologia muito própria aqui desse universo, desse livro. E eu, inclusive, gravei uma resenha desse livro, só que eu nunca postei, porque, enfim, coisas de perdi o arquivo e não consegui editar. Então, enfim, um dia, quem sabe, eu venha e tente regravar essa sinopse. Não adianta ficar aqui tentando uh, falar dele agora pra vocês, porque olha o tamanho desse livro. E eu acho que esse é um tipo de livro que é difícil, como que diz, dar a sinopse dele, porque, enfim, ele é simplesmente muito complexo, mas de uma forma muito boa, tá? De uma forma muito boa, não fiquem com medo desse livro. Inclusive, ele tem em português com o título de O Caminho dos Reis, e, enfim,
se vocês puderem, leiam, porque é muito bom. Esse aqui, inclusive, é o primeiro livro de uma série, que já tem 4 livros lançados, parece que no final desse ano tá para sair o 5º e último livro dessa primeira era. Depois é para ter mais 5, mas assim, de uma outra era, mais no futuro e enfim, acho que até com outros personagens. E, enfim, gente, eu simplesmente adorei esse livro. Ele é incrível, maravilhoso, eu levei 2 anos lendo ele, mas assim, simplesmente maravilhosa essa leitura, principalmente ali no finalzinho que acontecem umas coisas assim que simplesmente não dá pra você largar o livro, você fica muito empolgada. E, enfim, meu personagem favorito, ele é o Dalinar, mas assim, eu também adoro o Kaladin. A Shallan, eu passei a maior parte do livro achando ela meio chatinha, até porque as narrativas dos capítulos dela estavam bem desconexas com o resto da história que a gente estava acompanhando, mas agora mais pro final as coisas começam a se encaixar e, enfim, então agora também gosto um pouquinho mais dela. O Zetson Som Valano, enfim, por hora eu só sinto pena do pobre coitado que tem que obedecer os mestres dele, não pode nem questionar. Depois disso, eu li os capítulos referentes ao volume 38 e 39 de Boku no Hero. Para quem não sabe, essa é uma série de mangás que eu leio online. Inclusive, sendo bem sincera, eu já tô nos capítulos bem adiantado do que seriam esses volumes, só que eu marquei aqui como sendo esses porque, assim, não tem mais volume lançado para eu poder falar que eu li o volume 40, 41, 42, 43, mas enfim, eu já tô praticamente nos lançamentos desse mangá. E nós estamos no meio de uma guerra ali, da batalha final, e enfim, é isso. A história segue mais ou menos a mesma, e eu não vou mentir, a essa altura do campeonato, eu já acompanho esse mangá há muitos anos, e eu já estou, assim, né, nesse nível de animação e eu só quero ver ali a disputa final, a batalha final, e ver o Midoriya derrotando o Shigaraki, e ver quais que vão ser as resoluções finais. Então é isso. Eu também li, nesses últimos meses, o livro Me Chame Pelo Seu Nome. Eu já tinha assistido o filme do mesmo nome, mas enfim. Esse livro aqui a gente vai acompanhar o Hélio, que é um jovem que mora na Itália, e os pais dele toda temporada abrem a casa para visitação, entre aspas. Eles recebem um hóspede escolhido que vai passar ali o verão com eles. E geralmente esse hóspede é um estudante de algum curso de graduação ou de alguma especialização. E basicamente eles passam aquele tempo lá, ah, dando foco na tese deles enquanto eles aproveitam as férias e também ajudam o pai do Hélio com a correspondência e tal, então tem uma troca ali de interesses. E, enfim. E aqui no livro, no verão que a gente vai estar acompanhando, o convidado, o hóspede da vez, é o Oliver. Ele é um estudante professor universitário e ele está trabalhando numa tese dele, enfim. Ele e o Hélio vão ter muita química e é isso aí, eles vão se envolver, tá? Não é mistério pra ninguém. E só que assim, eu achei que eu fosse gostar mais desse livro, tá? A narrativa do autor, ela é interessante, ela é interessante. Eu, quando pegava assim, não queria largar, porque eu gostava do jeito como ele narrava as coisas, mas não necessariamente a história estava me empolgando tanto, ou enfim, sabe? Nenhum dos personagens é muito gostável. Na realidade, eles são gostáveis. Acho que a gente só não se apega tanto a eles. E o Hélio, ele é muito inconstante. O Oliver, a gente passa a maior parte do livro sem entender ele. Isso não necessariamente são coisas ruins. São características dos personagens e o autor fez isso propositalmente. Mas, enfim, também tem umas bizarrices aqui no meio da leitura, tá? Do tipo, eu postei em TikTok sobre isso. Do tipo, os personagens. Ah, gente, não sei se deveria estar falando isso. Não sei se é alguma espécie de spoiler. Mas tipo, assim, os personagens olharem o cocô um do outro, porque. Pra eles se conhecerem melhor. Gente, isso aqui é muito bizarro, tá? O livro não é todo assim. Mas tem algumas partes que são muito. Hã? Sabe? Meio nada a ver. Então, essa é uma dessas partes, tá? E aí eu finalmente li os capítulos online referentes ao volume 13 de Berserk e finalmente vi a parte do eclipse, onde todas as catástrofes imagináveis e inimagináveis acontecem com o bando do Falcão. E assim,
pesado, tá? Pesado. Não vou mentir, assim, a parte da carnificina, de modo geral, em si, não me pegou tanto. Obviamente que é brutal e é terrível de se ler, porém, não me pegou tanto comparado às cenas de abuso. E daí, enfim, essas partes, assim, é muito, muito, muito pesada. E é isso, eu li esse volume, sofrível. Não sofrível porque seja ruim, mas sofrível porque a gente sofre lendo. Então, é isso, sabe? Antes o pessoal falava, tipo assim, porque o Grift é terrível, eu detesto ele, eu odeio ele, porque não sei o quê. Eu fico assim, não, cara, ninguém consegue fazer coisas tão horríveis assim para ser odiado dessa forma. Então eu fui ler essa parte assim, ainda meio descrente de que eu fosse terminar ela odiando o Grift. E assim, agora eu não quero mais nem lembrar que esse homem existe, tá? Grift, não, não, tá? Terrível, um dos personagens assim mais mesquinhos, egoístas e horrorosos que existem. Meu Deus, nossa, que ódio que eu tenho desse homem. Depois eu li o 10º volume de Otakoi, O Amor é Difícil para Otakus. Eu adoro esse mangazinho aqui, gente. Ele é de romance e de comédia e de slice of life, que pra quem não sabe, a gente meio que acompanha só o cotidiano ali dos personagens, sem grandes acontecimentos e dramas e piriri pororó. E, enfim, eu adoro esse mangá. Esse aqui é o penúltimo volume, então eu já tô até com o 11º volume separadinho aqui embaixo da minha estante, que é para facilitar na hora de eu pegar ele para ler. E enfim, é isso. Logo logo estarei finalizando essa série que, não nego, estou me enrolando para finalizar porque eu simplesmente adoro. E uma das últimas leituras que eu fiz foi Os Reis do Wild. Esse livro já estava aqui na minha estante, já tinha alguns anos, e eu finalmente peguei ele para ler. Ele é meio compridinho, assim, ele tem 400 páginas. Eu fiz algumas marcações. E assim, gente, esse livro é simplesmente muito bom. Se vocês não leram, leiam. Aqui a gente vai acompanhar a jornada e a aventura de 5 mercenários aposentados, tá? Eles já não estão mais na ativa, mas eles são reunidos por um dos membros do bando, né? O antigo líder, o Gabe, porque a filha dele, ela também é mercenária, só que ela acabou se metendo em uma enrascada e agora ela tá sitiada num reino que tá prestes a ser atacado por, assim, uma horda de criaturas horrendas. E, enfim, ele tenta reunir o antigo grupo dele pra ir lá resgatar a filha dele. E, enfim, ele consegue reunir o bando, né? E aí a gente vai acompanhar aí as aventuras dele. Assim, gente, tem muita comédia, mas assim, uma comédia bem escrachada, linguajar, chulo, embora não seja um grande excesso assim, de palavrão. É mais assim, não dá pra imaginar que um bando de antigos mercenários que já estão com a idade mais avançada estariam, sei lá, enfrentando outros grupos de mercenários, outros caçadores de recompensa e criaturas, sem soltar nenhum palavrãozinho aqui e ali, né? Então, enfim, cada uma das personalidades aqui dos membros desse bando são simplesmente incríveis. E o autor ele também conseguiu enfiar aqui no meio desse mundo que ele criou de fantasia, com bandos de mercenários e criaturas, muitas referências assim à cultura pop, e também dá para associar esses bandos de mercenários com bandas de rock, não necessariamente alguma banda específica, mas principalmente os mercenários da antiga e os novos mercenários, assim, que os mais novos eles só querem dar um show, fazer um espetáculo ali para o público, mas não necessariamente se aventurar nos perigos da floresta, encontrar criaturas barra pesada de verdade. E, enfim, aqui eu encontrei várias dessas passagens que dá para fazer esse tipo de associação. E, assim, esse autor, ele com certeza assiste ou já assistiu One Piece, tá? Porque aqui no meio da história aparece um Gol, que no caso é um morto-vivo, que é músico, e, enfim, é isso, sabe? Tem muitas coisas aqui que lembram cultura pop. Tem essa parte ali do Gol, que lembra o personagem Brook de One Piece. E, enfim, várias outras coisas também que eu achei muito legal e muito bacana. Recomendo a leitura. Para quem gosta de livros com muita ação, um pouco de palavrão e comédia. Bastante humor. Embora eu deva avisar que também tem alguns momentos bastante emocionantes aí no meio, tá? Depois disso,
eu li um mangá que eu ganhei agora no meu aniversário do meu namorado, que é Ragnar Crimson. Ele já apareceu no último vídeo aqui do canal, em que eu falava sobre os últimos livros que tinham chegado aqui na estante. E eu não vou estar mostrando ele aqui pra vocês, gente, porque ele tá muito alto lá na minha estante, tem umas coisas em cima, enfim. Então eu vou estar deixando a capinha dele aqui pra vocês verem. E, enfim, esse era o primeiro volume dessa história. Então eu não consigo avaliar se a história de fato vai ser boa ou não. Mas assim, não vou mentir, não me conquistou, assim, a princípio, embora geralmente início de mangá seja mais lentinho mesmo até engatar, então pode ser que mais pra frente fique melhor. Mas, enfim, aqui a premissa é aquele clichê de dragões e caçadores de dragões, só que o autor ele traz isso de uma forma um pouco diferente, de uma forma que eu não tinha visto até então. Aqui os dragões mais fortes, eles conseguem adquirir a aparência humana e o nosso protagonista, no caso, ele é meio frangote, ele é bem fracote, só que ele acompanha uma garota de 12 anos que é super fortuna. E ali eles têm umas espadas especiais que só elas que conseguem ferir os dragões. E aí o nosso protagonista ele começa a ter visões do futuro e essas visões são terríveis, com muito sangue e morte e muitas perdas. Até que aparece uma entidade para ele que é o eu do futuro dele, que passa algumas mensagens e diz para ele que ele tem que dar um jeito de salvar esse pessoal que ele gosta. Só que ele não tem poderes especiais, não é? Só que o eu do futuro dele tem. Então, o eu do futuro passa os poderes que ele adquiriu ao longo das próximas décadas treinando pro garoto ali que deve ter uns 16 anos. E aí, enfim, ele fica super mega overpower. E daí desenrola a história. E, enfim, é isso. E, por fim, o último livro que eu tenho para trazer aqui para vocês é Os Segredos que Nos Cercam, que eu ganhei de Natal da minha irmã do ano passado, retrasado ainda. E, enfim, peguei para ler. A princípio eu achava que era um livro de suspense, mistério, mas não. Aqui a gente vai acompanhar duas linhas do tempo, uma do presente, que seria em 2016, e uma do passado, que vai explicar algumas coisas que a nossa personagem aqui no futuro está tentando entender. A nossa protagonista aqui, a Beth, ela é casada com o Michael, e os dois têm um filho de 5 anos que tem problemas de saúde, problemas renais, e ele precisa, assim, urgentemente de um transplante, e se ele não conseguir esse transplante, ele corre risco de vida. Os dois já fizeram teste, eles não são compatíveis para fazer doação para ele. A mãe da Beth acabou de morrer, e a princípio ela não sabe quem é o próprio pai. O Michael também não tem contato com a família dele. Então a Beth ela começa a pesquisar o passado dela para tentar conhecer o próprio pai, descobrir quem é ele e ver se ela tem mais membros dessa família para poder fazer o teste, para ver se eles podem fazer a doação de um dos rins para o filho dela. Só que no meio dessas pesquisas, ela vai descobrir algumas coisas aí sobre o passado dela. Inclusive que a Mary não era a mãe biológica dela. E aí a gente vai acompanhar assim as duas linhas narrativas para a gente entender e conhecer realmente o passado e ver qual que vai ser a resolução disso no futuro. Esse livro é surpreendentemente bom. Não vou mentir que quando eu li aqui a sinopse dele, eu achei ele bem genérico, mas eu gostei da história. A escrita da autora, ela assim não é das melhores, tá? Eu acho que ela até deixa alguns furos passar pra lá e pra cá, mas assim nada que chegasse a me incomodar muito. De modo geral, foi um livro até que divertido. Não divertido, tipo, hahaha, muito engraçado, mas assim, foi uma leitura proveitosa. Então, enfim, pessoal, é isso. Eu não pretendia fazer um vídeo tão grande assim. Eu sempre falo isso, né? Mas enfim. É que eram 9 livros. Não tem muito o que eu possa fazer, né? E isso eu falo bastante, principalmente quando tem um número tão grande assim de leituras para eu apresentar para vocês. Então, é isso. Eu peço desculpa pelo tamanho do vídeo, mas se você ah, assistiu até aqui, eu agradeço. E peço para vocês deixarem um like mais uma vez aí embaixo, se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos e comenta aí embaixo qual foi o último livro que você leu. Eu vou adorar saber. Então, é isso, pessoal. Tchau, tchau!